Olá, meu amado irmão, olá, minha amada irmã, a paz do Senhor Jesus, que prazer falar com você. Eu sou o pastor Melk e é com muita alegria que eu quero compartilhar com você agora um pouco da palavra de Deus. É rapidinho, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E se você é uma pessoa que gosta de aprender, te aconselho a pegar papel e caneta e anotar, porque com certeza você vai precisar de usar esta palavra para edificar e abençoar a vida de outra pessoa. Vamos lá então? Bom, você que gosta da palavra de Deus, o assunto é interessante, o assunto ele é pertinente, o assunto ele é muito próprio para os nossos dias. Eu tenho certeza que você já deve ter se envolvido em várias situações na sua vida, aonde a opinião das pessoas te deixou abalado, te deixou abalada, te deixou angustiado, você sofreu muito com o que os outros pensavam ao seu respeito. Te confesso que eu também já passei por isso. A minha vida cristã foi sempre de altos e baixos. Como todo cristão que está começando, a gente vai aprendendo com os próprios erros, vamos caminhando, caindo, levantando. Mas em determinado momento da nossa vida cristã, é importante que tenhamos uma consciência mais tranquila diante daquilo que Deus quer pra gente. E o que Deus quer pra mim, o que Deus quer pra você, é muito forte, é muito grande. Por isso não dá pra ficar perdendo tempo com a opinião dos outros. O que vale é o que Deus pensa sobre você. Vamos dar uma olhadinha no que a palavra de Deus diz. Está em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. É um texto muito interessante. E está escrito assim na palavra de Deus: Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Jeremias 29:11. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz, não é de mal não. Vamos lá. Sabe quando algumas pessoas começam a falar mal de você? No trabalho, na escola, na igreja, na família. E você fica angustiado, fica sofrendo, não dorme direito. E as pessoas, elas não querem saber se você está aprendendo, se você não sabe, se você não é capacitado. As pessoas não querem saber se você está caminhando na presença de Deus. Elas simplesmente te acusam. Uma coisa interessante, a pessoa quando ela chega na igreja, olha só, ela chega como pecador. Ela chega na igreja com a vida toda destruída. Mas passa uma semana, 2 semanas, 1 mês, aquele que era pecador já chega como juiz, já começa a acusar, já começa a apontar defeito. Ele esquece que ele saiu do mesmo lugar que eu e você saímos. Aí vem as perseguições, e a opinião do outro começa a nos angustiar. A gente começa a sofrer em relação ao que o outro pensa ou em relação ao que o outro deixou de pensar ao nosso respeito. É nisso que eu quero compartilhar com você agora. É sobre este assunto que eu quero compartilhar com você agora. O que vale? É a opinião dos outros ou é a opinião de Deus ao seu respeito? Você é do tipo que fica sofrendo porque A ou B disse isto ou aquilo ao seu respeito? Olha o que diz em Jeremias 29:11. Eu é que sei o pensamento que tem sobre vós. Eu, Deus, é que sei o pensamento que eu tenho sobre você. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: o pensamento que vale, a opinião que vale é a minha. Não é a opinião do outro que vale, é a minha opinião que vale. Ou seja, alguém fala mal de você? Deixa ele falar. O que vale é o que Deus pensa sobre você, não é o que o outro pensa não. Pastor, mas o meu amigo falou isso. Que se dane, deixa ele falar o que ele quiser. O que importa é o que Deus pensa sobre você. É isso que vale. Não é o que o outro pensa não. O outro não vai mudar a sua vida em nada, agora Deus muda. Eu vou passar para você 3 pessoas que a Bíblia relata que o próprio Deus deu a sua opinião pessoal. É interessante esse texto. O primeiro texto está no livro de Jó. Jó capítulo 1, verso 8. E o texto, você se lembra, foi quando Satanás se apresentou entre os filhos de Deus. Diz a Bíblia assim: estando os filhos de Deus reunidos, eis que veio entre eles Satanás. E Deus vai e pergunta para Satanás: Satanás, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra e passear sobre ela. Aí Deus pergunta para ele: e você viu meu servo Jó? Passeando sobre a terra,
rodeando a terra. Você viu meu servo Jó? Satanás falou assim: vi. Sabe o que Deus disse? Ô Satanás, você percebeu que ele é homem íntegro, reto e desvia do mal? Você percebeu, Satanás, o quão bom é o meu servo Jó? Olha que interessante. Naquela época, será que havia algumas pessoas que não gostavam de Jó? Com certeza. Ainda mais que Jó era um homem próspero. Já viu aquela pessoa que quando ela compra um carro bom, ela conquista a inimizade dos vizinhos só porque ela comprou um carro bom? Já viu aquela pessoa quando ela compra uma casa boa, ela começa a conquistar a inimizade só porque ela está prosperando? É incrível, basta a pessoa começar a prosperar, conquistar, vencer, arrumar um bom emprego, imediatamente começa o zum 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 e as pessoas falando. Bom, olha que interessante. Qual a opinião que valia naquela época? Era a opinião dos vizinhos de Jó ou a opinião de Deus? O próprio Deus falou: Jó é íntegro, é reto, desvia do mal. Eu gosto desse camarada. Eu gosto de Jó. O homem é bom. Eu não sei como é que está a sua vida. De repente você falou assim: pastor, isso é um pouco do que está acontecendo comigo, porque eu começo a prosperar e a inveja começa a rondar a minha vida. Pois é, meu querido. Pense numa coisa que eu quero dizer para você. Não é a opinião do outro que vale, é a opinião de Deus que vale. No caso de Jó, qual a opinião que valia? A opinião dos vizinhos, dos amigos, do diabo ou a opinião de Deus? Era a opinião de Deus que valia. O próprio Deus disse: Jó é íntegro, reto e desvia do mal. Um outro caso interessante que eu separei para a gente compartilhar é o caso de Mateus 11:11. Mateus 11:11 está falando nada mais, nada menos do que João Batista. João Batista. O próprio Jesus externou a sua opinião sobre João Batista. E Jesus disse o seguinte: dos nascidos de mulher, ninguém se compara a João Batista. Olha que interessante, hein? Jesus também nasceu de uma mulher. Mas até Jesus se colocou abaixo de João Batista. Ele disse: de todos que nasceram de mulher, ninguém se compara a João Batista. Que coisa, hein? É a opinião de Deus. A opinião de Jesus sobre João Batista. Agora vem um caso interessante. Na época de João Batista, ele era tido como louco. Camarada pregava no deserto. Camarada saía pela cidade, apontava o erro dos outros. Fala: tá errado, rapaz. Você tem que mudar, rapaz. Raça de víbora. A pregação de João Batista era assim. O camarada era duro na queda, não queria saber não. Ele apontava o erro, chamava o povo para arrependimento. E quem não queria se arrepender falava: tu tá errado, rapaz. Tu é víbora, tu é cobra. Muitas pessoas não gostavam de João Batista. Mas eu vou te perguntar, qual que é a opinião que valia? Era a opinião de Jesus ou a opinião dos outros? É claro que você vai me dizer que é a opinião de Jesus. E é verdade. O próprio Jesus disse: dos nascidos de mulher, ninguém se compara a João Batista. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Minha irmã, meu irmão. Ó, coloca uma coisa na tua cabeça, no teu coração. Não importa o que o outro fale. O que importa é o que Deus fala a seu respeito. O que importa é o que Deus pensa sobre você. Eu vou te dar um exemplo. Eu vim de uma comunidade muito carente em Belo Horizonte, chamado Cabana. É um aglomerado, uma favela, um povo muito pobre. E quando eu morei lá, era um povo bem mais pobre, né? O progresso deu uma melhorada lá na favela, mas na minha época era muito triste. Morei lá na década de... final da década de 70 e década de 80. Então era um lugar muito triste, Cabana do Pai Tomás. Mas vamos lá. Eu saí de lá, mas a minha mãe costumava frequentar ainda aquela região. E um belo dia, a minha mãe chegando lá, os vizinhos, os nossos vizinhos da minha época de adolescência, perguntaram para minha mãe: ô dona Lúcia, o Melk, ele já morreu ou ele está preso? A minha mãe não entendeu a pergunta. Ela falou: como assim? Não, dona Lúcia, todos da nossa época ou já morreram ou estão presos. São viciados, estão com a vida toda destruída. O Mel, o que aconteceu com ele? A minha mãe disse: nem uma coisa nem outra. Hoje o meu filho é pastor. Que coisa, hein? Olha o que perguntaram para minha mãe.
E já morreu? Já mataram ele? Aquilo aí não prestava não, dona Lúcia. Aquilo era vagabundo, dona Lúcia. Corria aqui na favela, dona Lúcia. Era essa a visão que as pessoas ali tinham a meu respeito. Já deve ter morrido, coitado. Deve estar preso. Deve estar nas drogas. Mas acontece que a opinião daquelas pessoas não conta. O que conta é a opinião de Deus. O que o outro pensa a meu respeito não conta. O que conta é o que Deus pensa sobre mim. Uma última observação, um último exemplo ainda sobre este tema, eu quero falar sobre Natanael. Está lá no livro de João, capítulo 1, verso 47. Filipe, todo empolgado, todo feliz, ele chega para Natanael e fala: Natanael, nós encontramos aquele de quem as Escrituras falavam. Natanael, nós encontramos aquele que vai ser rei dos judeus. Nós encontramos aquele que vai mudar a nossa história. Imediatamente Natanael falou o seguinte: ô Filipe, aonde é que vocês encontraram este homem? Aí Filipe respondeu: ele é de Nazaré. Natanael falou o seguinte: pode porventura vir alguma coisa que presta daquela cidade? Olha o que Filipe falou. Pode porventura vir alguma coisa que presta de Nazaré? Aí Filipe disse: olha, vem e veja. Imediatamente aparece Jesus. Quando Jesus entra na história, Jesus olha para Natanael e fala: Natanael, você é verdadeiro. Você é um verdadeiro, em você não tem engano, Natanael. Eu gosto de você. Olha que interessante. Natanael fez um comentário negativo sobre Jesus. Mas Jesus gostou da sinceridade. Jesus gostou da postura de Natanael. O próprio Jesus falou: entre os judeus, entre os israelitas, você é um verdadeiro, você não é enganoso, você não é hipócrita, você não é falso, você não é genérico, você é verdadeiro, israelita. Eu gosto de você, Natanael. Vem comigo. É claro que Natanael tinha muitos desafetos, tinha muita gente que não gostava de Natanael, tinha muita gente que não ia com a cara dele. Com certeza, depois de ter sido escolhido a dedo por Jesus, alguém deve ter conversado fiado na vida de Natanael. Natanael? Que não é crente não, rapaz. Natanael? Que, rapaz, aquilo ali não é homem de Deus não. Eu conheço ele. A mesma coisa que andaram falando de você, não foi? Não falaram que você não tinha potencial? Já falaram que você não serve para o louvor? Já falaram que você não serve para o teatro? Já falaram que você não serve para ser um bom pregador? Já falaram que você não tem potencial para ser um bom cristão? Só que essas pessoas que falaram não conhecem Jeremias 29:11. Então eu aconselho você, quando alguém falar mal de ti, meu irmão, fala com ele, Jeremias 29:11, e diga bem claro: a sua opinião não vale, o que vale é a opinião de Deus. O que você pensa sobre mim não conta, o que conta é o que Deus pensa a meu respeito. Sabe como é que eu virei pastor, meu irmão? Debaixo de luta, choro e lágrima. Sabe como é que eu cheguei a ter mais de 20 anos na presença de Deus? Debaixo de calúnia, afronta, tristeza e pecado. Errei, fui afrontado, fui confrontado, chorei, apanhei, fui humilhado, fui acusado. Mas eu aprendi uma coisa: não é a opinião dos outros que vale. O que vale é o que Deus pensa sobre mim. O que vale é o que Deus pensa sobre você. Pense nisto. E da próxima vez que você for ficar angustiado pela opinião dos outros, faz isso não. Não se importe com o que o outro pense. Busque melhorar a cada dia. Lute para estar na presença de Deus. E lembre-se do que fala em Jeremias 29:11. Eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre você, diz o Senhor dos Exércitos. Pensamento de paz e não de mal. Deus te abençoe e te guarde. A gente se fala em uma próxima oportunidade. Se essa mensagem foi bênção para você, compartilhe com seus amigos. Quem sabe alguém está precisando de um renovo e de um puxão de orelha para levantar a cabeça e romper em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e até a próxima.